Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. No capítulo 15, o apóstolo Paulo vai abordar a respeito da doutrina da ressurreição, porque havia algumas pessoas na igreja de Corinto que estavam questionando a ressurreição dos mortos e a ressurreição de Cristo. E Paulo ele escreve esse capítulo para esclarecer esse assunto. E ele diz aqui no versículo 1, também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos anunciei, o qual também recebeste, no qual permaneceis, por meio dele, versículo 2, também sois salvos, se o retiverdes a palavra tal como anunciei a vós, a não ser que tenhais crido em vão. O apóstolo Paulo, ele traz a lembrança dos coríntios, o evangelho que ele pregou, que é o evangelho de Cristo, o qual eles receberam e permaneceram firmes, e não se desviaram, e que através do evangelho eles foram salvos. Aí Paulo questiona, a não ser que a profissão da fé deles tenha sido superficial, ou de aparência, sentimental ou até mesmo em vão. E Paulo ele diz aqui no versículo 3, porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui o apóstolo Paulo diz que entregou aquilo que ele recebeu, o evangelho de Cristo, que Cristo ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia. O Novo Testamento é o cumprimento do que foi anunciado no Velho Testamento a respeito de Jesus Cristo. E um dos textos que revela detalhes do sacrifício de Jesus é Isaías 53. Ali descreve o sofrimento de Cristo, a cruz de Cristo e o propósito do seu sacrifício. E Paulo, ele vai dizer aqui no versículo 5 ao versículo 7, foi visto por Cefas e depois pelos 12. Cefas, aqui nós sabemos que representa Pedro. E ele diz aqui, depois, versículo 6, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, quando Paulo estava escrevendo, mas alguns dormem. E se dormir significa que alguns que viram a Cristo ressuscitado já partiram. E ele diz no versículo 7, depois foi visto por Tiago e por todos os apóstolos. Paulo ele está mencionando pessoas que viram Jesus depois que ele ressuscitou. Alguns que o viram já tinham morrido, mas alguns estavam vivos. Se eles tivessem alguma dúvida da ressurreição de Jesus, poderiam perguntar e conversar com essas pessoas, porque mais de 500 irmãos viram ele e eles vão dizer que estiveram com ele ressuscitado. E Paulo, ele diz aqui no versículo 8, por derradeiro apareceu também a mim como a um abortivo. Aqui, essa palavra abortivo significa nascido fora de tempo. E Paulo diz aqui no versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Paulo ele diz que a última pessoa que viu a Cristo e que Cristo apareceu, e é por isso que não temos mais apóstolos, porque um apóstolo é uma testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Para que uma pessoa ela fosse um apóstolo, ela deveria ter visto Jesus ressurreto. Foi isso que Jesus fez com os 12 e com Paulo. Paulo sabia que ele foi escolhido e chamado por Cristo como um nascido fora do tempo, porque ele já havia chamado os 12 apóstolos para se identificar com os 12 patriarcas do Velho Testamento. E Paulo sabia que Jesus o chamou para pregar aos gentios, e ele se considerava o menor dos apóstolos pelo fato de ter perseguido a igreja de Cristo. Mas Paulo havia trabalhado muito mais do que os outros apóstolos para Cristo. Porém, reconhece que não ele, mas a graça de Deus que o capacitou para cumprir a vontade de Cristo. E é por isso que Paulo ele diz no versículo 11, então, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim creste. Paulo não estava se importando com quem havia pregado, seja ele ou seja os outros apóstolos. O importante que eles tinham crido na pregação do evangelho, que Cristo havia sido crucificado e ao terceiro dia ressuscitado. E Paulo, agora ele vai falar da importância da ressurreição de Cristo, a partir do versículo 12. E ele diz aqui no 12, ora, se vós é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Paulo disse que foi até Corinto pregando Cristo crucificado, e vocês creram então na mensagem. E agora havia gente no meio deles que não acreditavam na ressurreição de Cristo. É por isso que Paulo vai dizer a partir do versículo 13,
Paulo fala das consequências de não crer na ressurreição de Cristo. E ele diz no versículo 13, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo, nossa pregação é vã, bem como é vã a vossa fé. Quer dizer, negar a ressurreição de Cristo, né, é negar a pregação de Cristo, né? Então, do que adiantaria a pregação do Evangelho? Seria inútil, seria vazio. Se através da pregação do Evangelho, que é o sacrifício de Cristo, traz para nós pecadores a salvação, né? Traz a salvação, a fé, né? Pelo perdão dos nossos pecados. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele deixa claro para nós que se Cristo ele não ressuscitou, então a pregação do Evangelho é vã, porque se ele não ressuscitou, se ele continua morto, então não tem salvação para ninguém. Então todos estamos perdidos, porque por meio da ressurreição de Cristo é que nós fomos justificados, e no grande dia da nossa partida seremos glorificados. Então, você vê o perigo das heresias, desses falsos mestres infiltrados dentro da igreja, distorcendo a doutrina da ressurreição. E Paulo continua dizendo aqui no versículo 15, assim somos considerados falsos testemunhas de Deus, pois nós testificamos que ele ressuscitou Cristo. A quem não ressuscitou? Se for verdade que os mortos não ressuscitam, por que, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou? Paulo está dizendo que se Cristo não ressuscitou, ele e os demais ministros do Evangelho são falsas testemunhas. A falsa testemunha é alguém que afirma ser verdadeiro aquilo que é falso. É uma pessoa mentirosa. Agora, se os mortos não ressuscitam e Cristo não ressuscitou, o testemunho que eles deram através da pregação do Evangelho é uma mentira. Então Paulo mostra que se algum daqueles que estão em Corinto estavam certos, Paulo e os demais apóstolos, pregadores, ministros, estavam indo contra Deus, já que Deus não ressuscita mortos. Então você vê como essa heresia, esses falsos mestres, como eles distorcem o Evangelho de Cristo. E até hoje é assim, é por isso que a igreja ela deve tomar cuidado com os falsos mestres, com os falsos ensinadores, pois eles corrompem o Evangelho de Cristo. O próprio Jesus ele disse que um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Paulo ele dá esse alerta para a igreja, ele fala, se nós erramos, se nós pregamos um falso evangelho, que é o evangelho de Cristo, é o evangelho da ressurreição de mortos, e vocês creram, e vocês foram salvos por esse evangelho, porém alguns agora no meio da igreja negam a ressurreição dos mortos e a ressurreição de Cristo, então todos nós somos falsos e mentirosos, porque nós cremos naquilo que nós pregamos. E Paulo vai dizer aqui no versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, ainda permaneceis em vossos pecados. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, então os nossos pecados não foram perdoados. E nós iremos prestar contas a Deus dos nossos pecados. Pois se Cristo não ressuscitou, então estamos todos perdidos, pois não há outro meio de salvação. E ele diz no 18, e mais ainda, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Aqui Paulo fala, essa linguagem de Paulo, dormiram, significa daqueles que já morreram. E ele diz aqui, imagina os que já morreram crendo em Cristo, como Estevão, né? Como Tiago, como muitos cristãos. Se Cristo não ressuscitou, então eles morreram por nada. Olha como é que é loucura, essa distorção da doutrina da ressurreição. E acreditar contra a doutrina da ressurreição é insensatez, é loucura. E Paulo diz aqui no versículo 19, se esperamos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui Paulo está mostrando que sem a ressurreição de Cristo, ou a expectativa da vida eterna e da ressurreição, é uma ilusão. E que os cristãos que negam a ressurreição de Cristo são os mais infelizes de todos os homens, pois vão sofrer aqui na terra por uma fé que é inútil. E isso se Cristo ele não ressuscitou. E Paulo ele vai dizer aqui no versículo 20, mas na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Paulo está dizendo que como Cristo ele ressuscitou, vencendo a morte, sendo o primeiro a ser ressuscitado dos mortos, para entrar na imortalidade do corpo, a primícia são os primeiros frutos de uma colheita. E Paulo vai dizer aqui do versículo 21 ao 22, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Paulo está querendo dizer que
Por causa do pecado de Adão, todos os homens se tornaram sujeitos à morte. Mas por causa da morte e da ressurreição de Cristo, todos que creem se tornam participantes da vida eterna e da ressurreição. E aqui o apóstolo Paulo diz no versículo 23, cada um, porém, em sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Aqui, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito da ordem da ressurreição. Né? Cristo, ele ressuscitou, ele foi o primeiro a ressuscitar. Né? Cristo, depois as primícias de Cristo, aqueles que morreram em Cristo Jesus, amém? Depois os que são de Cristo, amém? E depois aqueles que vão acompanhar ele, né? No dia da sua segunda vinda. Quer dizer, primeiro aqueles que já estão mortos em Cristo Jesus, aqueles que morreram, o corpo dessas pessoas será ressuscitado. E aqueles que estão em Cristo Jesus serão o segundo grupo a terem o seu corpo glorificado e ressuscitado. E ele diz aqui no versículo 24, então virá o fim, quando ele tiver entregado o reino de Deus, o Pai, e houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Quando Cristo vier, os mortos serão ressuscitados. Aí então a morte será destruída, pois na terra não terá mais poder sobre a vida dos cristãos. E a morte será vencida na ressurreição dos mortos. E Paulo vai dizer aqui no versículo 25, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Aqui Paulo ele cita o Salmo 110, o verso 1. E ele diz no versículo 26, ora, o último inimigo que será aniquilado é a morte, porque todas as coisas ele sujeitou debaixo dos pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que executa, claro que está que excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz que quando Cristo vier, os mortos serão ressuscitados. E que o último inimigo, que era a morte, ela será vencida. Ela não terá mais domínio nem poder sobre os cristãos, pois eles serão ressuscitados em Cristo Jesus. E ele diz aqui que o Filho, o Senhor Jesus Cristo, ele vai devolver o reino ao seu Pai, cumprindo assim o plano da salvação e da redenção, e a vontade do seu Pai, tornando Deus tudo em todos. E Paulo, ele vai dizer para nós aqui no versículo 29, ele diz assim, versículo 29, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, então por que se batizam pelos mortos? Havia uma seita, um grupo, na cidade de Corinto, e alguns infiltrados na igreja, que eles batizavam, né, por aqueles que não tinham sido salvos, ou por aqueles que não professaram a fé em Cristo Jesus. Então eles iam e se batizavam, muitas vezes por alguns parentes, amigos, alguns familiares, que não professaram a fé no Senhor Jesus Cristo, né? Então esse grupo, ele estava se batizando na intenção de salvar aqueles que morreram, para que quando eles ressuscitassem, eles pudessem ser salvos. Isso é uma heresia. Mas Paulo cita esse grupo, Paulo ficou sabendo desse grupo, que estava praticando dessa seita, né, que estava praticando essa heresia, e Paulo cita eles, né, na condição de exortar os coríntios. Se esse grupo que está batizando, né, esse grupo que está se batizando, né, para que na ressurreição, aqueles que não tinham professado a fé em Cristo Jesus fossem salvos, mesmo diante de uma heresia, eles acreditavam na ressurreição. Ele alerta a igreja de Corinto, que até mesmo uma seita que estava infiltrada no meio deles, estavam crendo na ressurreição, enquanto eles que ouviram a pregação do Evangelho, estavam questionando a ressurreição dos mortos e até mesmo a ressurreição de Cristo. E Paulo ele vai dizer aqui no versículo 30, porque estamos nós também toda hora em perigo. O apóstolo Paulo, ele
Paulo ele mostra o conflito, né? E que as situações que as provações, as aflições que eles estão passando pela pregação do Evangelho, né? E que por conta da pregação do Evangelho, que é a ressurreição de Cristo, eles estão toda hora em perigo. E ele diz no versículo 31, irmãos, eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, por Jesus nosso Senhor. Quer dizer, Paulo ele mostra que ele todos os dias está sujeito à morte por pregar o Evangelho de Cristo, a ressurreição de Cristo, e principalmente pelos coríntios, né? Pois ele havia pregado o Evangelho por eles, né? Ele havia pregado a ressurreição de Cristo para esses irmãos. E Paulo, ele diz aqui no versículo 32, se como um homem, aqui ele traz o combate que ele teve em Éfeso, né? E ele diz aqui, ó, se como um homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo, ele traz a ideia para os irmãos que não faz sentido, né? Que eles creem na vida eterna, ou até mesmo que ele creia na vida eterna, se não houver ressurreição. Porque se a vida, tanto do cristão, se tudo que ele está fazendo é só para esse mundo, então tudo isso é em vão. Todo o perigo, todo o sofrimento é em vão, né? Então Paulo, ele traz essa ideia para os irmãos de Corinto, né? Que o Evangelho de Cristo, né? A doutrina da ressurreição é muito importante, né? E que a igreja deveria se atentar para isso, né? Pois Paulo, ele sofreu por isso, né? Por esse Evangelho. Tanto que ele diz que em Éfeso, ele combateu, né? Combateu contra as bestas, né? Lá em Éfeso, Paulo, ele sofreu pelo Evangelho de Cristo, ele foi perseguido pelo Evangelho de Cristo, né? Por essa doutrina da ressurreição, né? Quiseram prender ele, né? Quiseram até mesmo matar ele, né? Por conta da pregação do Evangelho, né? Aí ele fala, que sentido, né? Que sentido então tem, né? Eu passar por tantos perigos, né? Se Cristo ele não ressuscitou e se não temos a vida eterna. Então, já que se Cristo ele não ressuscitou, se nós não temos uma vida eterna, então vamos fazer o seguinte, vamos viver o hoje, né? Vamos aproveitar o agora, porque nós vamos morrer e tudo vai se acabar. Então nós vemos a loucura, a insensatez de crer contra a doutrina da ressurreição. É você não crer no Evangelho de Cristo. É você ir contra o sacrifício de Cristo. E Paulo, ele continua dizendo aqui no versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo, ele orienta a igreja, né, e alerta a igreja que os maus, né, a associação, a companhia errada, né, os maus corrompem os bons princípios morais. Aqui Paulo ele traz uma citação, né, de um poeta ateniense. Então, Paulo alerta a igreja, né, que essas más companhias, né, poderiam corromper, como estavam corrompendo, criando questionamentos a respeito até mesmo do Evangelho, da doutrina da ressurreição. Então, trazendo também para a nossa vida é um alerta, né, que as más companhias, as más amizades, né, às vezes a pessoa ela vai se associar a uma pessoa, às vezes ela vai se relacionar com uma pessoa, né, e nós devemos estar atento. Por quê? Porque as más conversações, né, as más companhias, né, elas produzem o quê? Elas corrompem os bons costumes, né? Elas corrompem o homem, elas corrompem a mulher, até mesmo podem corromper, distorcer o Evangelho de Cristo, né? As doutrinas da nossa fé. Então isso é importante, é um alerta, né? Assim como Paulo alerta a igreja de Corinto, nós também somos alertados. E Paulo diz aqui no versículo 34, tornai a sobriedade e não pequeis. Quer dizer, é loucura, né? É loucura o que vocês estão fazendo. Vocês têm que voltarem a serem sóbrios, né? É como se vocês estivessem embriagados, né? Por essa loucura, né? Por essas más conversações que têm corrompido vocês, né? A respeito da ressurreição dos mortos e da ressurreição de Cristo. Tornai a sobriedade, não pequeis, porque é pecado você acreditar em uma mentira. E eles estavam acreditando contra a palavra de Deus, acreditando nas más conversações, nas filosofias dos falsos profetas, dos falsos mestres que haviam se filtrado na igreja. E Paulo diz, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vossa vergonha.